Vocês vão ter que curtir esse vídeo por pena, porque o tanto que eu demorei pra enquadrar essa câmera, meu filho, não tá escrito. Capaz até da minha cabeça sair cortada nesse vídeo, não quero saber, não vou ver de novo, tudo bom? Mas vamos falar sobre um assunto que, cara, eu acho muito legal, e quem é muito cético aí, não acredita, infelizmente, não posso fazer nada com isso, e talvez daí esse vídeo não te ajude, mas se você é uma pessoa que acredita em lei da atração, tu vai gostar de ouvir as histórias que, como eu usei a lei da atração ao meu favor, tipo assim, sabe? E não é nada de tipo de, nossa, ganhei muito dinheiro, ou fiz uma viagem internacional, não, são coisas simples, mas que eu precisava muito e que, assim, fazer a lei da atração me ajudou bastante nessa parte. Primeiro, eu morava sozinha, antes de me casar, eu morava sozinha por um bom tempo. E, cara, eu sei que morar sozinha às vezes ajuda muito na questão de energia. Não sei se tu acredita nessas coisas, mas eu acredito. Então, assim, às vezes quando tu tá num ambiente meio com briga ou coisa assim, cara, é difícil tu elevar a tua energia, sabe? É difícil tu ficar assim, bem com a vida, ou às vezes agradecer até pelos mínimos detalhes, porque tu tá num ambiente um pouco intoxicado, digamos assim, sabe? Sei que não é a realidade de muitos, mas morar sozinho te ajuda a, assim, cuidar da sua energia e às vezes quando acontece algo ou quando você se aproxima de alguém que você sabe que não passa uma vibe legal, tu consegue se afastar e seguir o teu rumo, sabe? Então eu acho que, assim, manter a tua vibração, a tua energia boa, a tua vibração alta, eu acho que é uma das coisas muito importantes para tu atrair as tuas coisas, porque não adianta você também estar num ambiente muito tóxico e reclamando de tudo e querer muito uma ajuda que, cara, não é assim que a lei da atração funciona, tá? Se afastar das coisas que não te agregam ou não combinam com a tua vibe é muito importante. E por isso que eu usei o exemplo de morar sozinha, porque muitas vezes, às vezes tu tá morando com alguém que não é uma vibração muito boa, entende? Então, tipo, aí você tem que, não sei, tentar se fechar ao máximo na tua energia. Enfim, assim, não quero falar nenhuma besteira, mas, tipo assim, se concentrar ao máximo nas coisas que tu quer alcançar e evitar ao máximo a situação atual que tá no teu redor, sabe? Então, eu vou começar a contar as coisas que eu atraí e, consequentemente, como que eu atraí elas, tá? Eu sei que eu atraí muitas outras coisas, mas eu vou trazer as principais que mais me marcaram, que eu fiquei, assim, meu Deus, chocada, assim, sabe? Que eu não esperava por isso. Começando por uma moto. Eu queria muito uma moto na época para eu poder trabalhar, porque eu trabalhava num emprego bem longe da minha casa. Eu tinha uma moto antes, uma bizinha, acabei vendendo por situações financeiras, daí eu tinha só uma bike, e acabei perguntando pro meu pai, uma pessoa que eu não tenho contato, tá? Não tenho nenhum contato hoje em dia. Acabei perguntando pra ele se ele tinha como parcelar, né, uma moto pra mim, eu ia pagando pra ele mensalmente, enfim. Ele disse que não tinha como. Detalhe, eu tava negativa na época, era um mês de agosto, assim, mais ou menos, e eu tava, tipo, usando meu cheque especial, enfim, só que eu tinha certeza de uma coisa, eu ia ter uma moto até dezembro, ponto. Eu ia ter uma moto até dezembro, ponto. Como? Não me interessa como, eu sei que essa moto ia chegar até mim. E aí, o que eu fazia, né? Durante o banho, eu fechava o olho, eu imaginava em cima de uma moto, eu me imaginava. Eu imaginava o ronco da moto, eu imaginava a carenagem da moto, eu imaginava eu ligando e desligando, eu andando com ela, eu imaginava assim, e eu tentava imaginar o máximo de detalhes possível, isso enquanto eu tava tomando banho. Eu também, quando eu ia pro trabalho, que aí eu ia de ônibus ou de bike, eu sempre colocava, na verdade é um vídeo, só que tipo, tu não precisa ver, tu só precisa ouvir, né, que é Milagre da Manhã. Eu vou tentar procurar ele, vou tentar achar, porque eu sei que até esses tempos eu tava escutando ele, e aí eu vou colocar aqui pra vocês. Eu fielmente escutava esse vídeo todo dia de manhã, e aí eu também ficava imaginando coisas boas enquanto isso acontecia, sabe? Eu tentava, tipo, fazer com que isso se tornasse a minha oração diária, sabe? E aí, eu acho que foi em novembro que o meu pai, ele deu uma moto pra mim, usadinha, claro, mas assim, tipo, cavalo dado não se olha os dentes, então eu fiquei muito feliz com aquilo, porque por uma pessoa que eu já não tenho contato e nunca nem quis saber como que eu tava, chegar com uma moto do nada pra mim, gente, pra mim isso foi 100% lei da atração, sabe? E eu acredito muito que essa minha fé tenha atraído a moto pra mim. Tudo bem, tipo, pode ser que você não acredite, mas assim, de fato,
eu não esperava isso dessa pessoa que me deu, sabe? Próximo é algo bem simples, mas é algo que me ajudou bastante. Eu queria muito voltar para uma kitnet que eu morava. Eu acabei morando um tempo com a minha prima para eu poder economizar, tipo, a gente pagava aluguel, ambas. Mas aí não deu certo, aí eu acabei saindo, indo para outra kitnet. Mas eu queria muito voltar para a kitnet que eu estava antes de morar com a minha prima. E eu pensava muito nessa kitnet, assim, eu queria muito voltar para ela. E eu entrei em contato com a dona. Isso já fazia, tipo, uns 6, 7 meses depois. Eu entrei em contato com a dona. Detalhe, essa kitnet ficava num lugar muito bom, muito privilegiado mesmo, sabe? A dona falou que estava disponível sim. Aí ela deixou reservado pra mim, porque eu precisava, tipo, que virasse o mês pra eu poder pagar, né? E ela até falou pra mim assim: Karine, essa kitnet era pra ser sua, porque 3 pessoas passaram aqui e não deram certo. Tipo, não deu certo. E eu fiquei, caraca, sabe? Tipo, pra mim foi muito, muito, muito lei da atração. Porque, gente, o lugar, o preço, sabe? Era um lugar bem privilegiado, o preço bem acessível, um lugar bem tranquilo. E pra 3 pessoas terem passado, não ter dado certo. E ainda ela falar aquilo pra mim, também 100% lei da atração. E eu fazia o mesmo esquema. Eu continuava escutando essa oração. Gente, é muito poderosa. E eu também fazia um negócio. Ixi, cadê? Aqui, ó. Eu também fazia um negócio fielmente, que é escrever no meu caderno da gratidão. Eu escrevia tudo, eu agradecia por tudo que acontecia no dia. E eu também agradecia pelas coisas que eu ainda não tinha, só que eu agradecia como se eu já tivesse. Entendeu? Por exemplo, eu agradeço muito pelo meu carro da marca tal. Mas eu não tenho esse carro ainda, mas eu já tô agradecendo como se eu tivesse. Porque escrever, gente, é poderoso. Sério, é poderoso mesmo. E aí eu escrevia e... eu morava num lugar tal, e eu tinha tal moto, obrigada por isso, gratidão por isso, sabe? Sempre escrevendo como se eu já tivesse, agradecendo como se eu já tivesse. Então, eram esses os meus métodos: escrever toda noite antes de dormir, escrever no meu caderno da gratidão tudo que acontecia de bom no meu dia, e também todas as coisas que, como eu falei pra vocês, que eu não tinha, mas eu desejava, eu já escrevia como se já tivesse acontecendo na minha vida, sabe? Tipo, agradecendo mesmo. E aí também escutava o Milagre da Manhã. Toda semana, pelo menos, se tu puder, escuta, sabe? Porque é realmente um milagre, assim, que acontece na tua vida, porque as coisas começam a dar muito certo, sabe? As coisas... E por mais que sejam coisas simples, cara, é o que eu precisava pro momento, entende? E aí... voltei pra essa kitnet, atraí meu marido também, que eu também escrevi aqui no meu caderno da gratidão. Eu não... Assim, uma coisa que você tem que ter em mente é quando você quer atrair uma pessoa pra sua vida, você nunca pode especificar, tipo, eu quero aquela pessoa. Porque não necessariamente aquela pessoa vai fazer bem pra sua vida, entendeu? Cara, o vídeo cortou porque acabou a memória do celular e aí eu precisei excluir as coisas e acabou ficando um pouco mais escuro aqui, mas enfim. Então, tipo assim, quando você quiser atrair alguém pra sua vida, você tem que colocar os adjetivos, sei lá, tipo, as coisas boas que você quer na pessoa, e não necessariamente informar qual é o nome da pessoa que você quer pra sua vida, porque não necessariamente aquela pessoa vai ser boa pra você. Tipo, pra estar na sua vida, sabe? E o último é como eu atraí meu apartamento. Cara, eu atraí meu apartamento do jeito que eu queria, com a vista que eu queria. Como eu já morei em muita kitnet, já morei em lugar muito fechado, muito abafado. E eu escrevi aqui no meu caderno da gratidão há 2 anos atrás. Escrevi sobre gratidão pela minha casa, com uma vista maravilhosa, porque era assim o meu sonho, era o meu objetivo. Uma vista linda, uma casa iluminada, bem arejada, e hoje eu tenho tudo isso no meu apartamento, sabe? E eu não tenho dúvidas que tenha sido a lei da atração. Também, assim, com a fé de que eu vou conseguir, com a fé de que vai dar certo, com a fé de que já é meu, tentando sempre manter coisas boas na minha mente e evitando, tipo, notícias ruins, picuinha, qualquer coisa assim que não me agregue em nada. Hoje o tempo tá meio fechado, eu não consigo mostrar a visão que eu tenho, né, a vista que eu tenho aqui do meu apartamento, mas eu vou deixar uma foto aqui. E assim, tudo que tu quer na tua vida, que tu tem fé, que tu vai conseguir, não importa como, nunca se preocupe com como vai chegar pra ti. O que tu tem que se preocupar é meu.
Na verdade, não é nem preocupação, né? Tipo assim, é uma fé mesmo. Então, quando eu pedi minha moto, por exemplo, eu não queria saber como que minha moto ia chegar até mim, até porque eu tava negativa no banco. Se eu me preocupasse com como, talvez eu não tivesse atraído. Eu só tava com a minha fé de que até dezembro eu ia ter a minha moto. E antes de dezembro eu tive ela. É a mesma coisa o meu apartamento. Eu sabia que eu ia ter uma casa linda, com uma vista maravilhosa, que, sabe, ia ser bem iluminado, enfim. E eu tive. A lei da atração funciona de várias formas, tem várias formas de tu aplicar ela na tua vida. Independente da forma que tu escolher, faça com fé, sabe? Faça com, tipo, com positividade de que aquilo vai dar certo na tua vida e não tenha dúvidas que vai dar certo. Eu não tive dúvidas, eu não tive um pingo de dúvidas que eu ia ter tudo que eu tenho hoje, sabe? E caso você aplique alguma lei da atração, faça com fé, faça com bons pensamentos, não se preocupe como, não olhe pra tua situação atual e ache que aquilo vai atrapalhar as coisas que você quer atrair, porque não vai, sabe? É só você ter fé de que as coisas vão chegar. Esquece a tua situação atual. Tu realmente tem que viver no mundinho, assim, no incrível mundo da imaginação para poder atrair as coisas. Então não ser tão cético e ser realmente bem assim, cabeça nas nuvens, no sentido da imaginação, né? No sentido de o que você quer pra sua vida. Porque as coisas vêm, sabe? Quando você tem fé, quando você acredita que as coisas vão acontecer, independente da situação atual que tu vive, as coisas vêm e fluem de forma muito rápida. E tu vê que, tipo, não é milagre. É realmente a forma como tu lida mentalmente e como tu merece as coisas, sabe? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.